energia elétrica, esse tipo de coisa, vocês não perdem nenhum conteúdo, tá bom? Pois bem, hoje eu vou falar um pouco para vocês e o assunto é estudos de prevalência. Eu vou começar esses primeiros minutos falando um pouco dessa estrutura analítica para vocês, alguns pontos positivos, alguns cuidados que nós vamos ter que ter, e no segundo momento a gente entra, se vocês acharem pertinente, num segundo momento a gente entra num debate mais voltado ou para as dúvidas ou para a leitura do texto que eu passei para vocês. Os estudos de prevalência, pessoal, eles são estudos também muito clássicos em epidemiologia, né? Por quê? Porque quando a gente pensa em quem, quando e onde, como nós já vínhamos discutindo na nossa última aula, né? Essas três perguntas que instigam o epidemiologista, os estudos de prevalência talvez sejam os estudos que mais colaboram para entender o aspecto descritivo dessas doenças numa população. O que é um estudo de prevalência, também chamado de estudo seccional, né? O estudo de prevalência nada mais é do que a gente fazer um levantamento da presença da doença na população. Quando a gente vê os aspectos históricos, em especial da epidemiologia no Brasil, a gente vê que esses estudos tiveram um grande boom na década de 80, onde vocês não eram nem nascidos. Eu acho que só eu era vivo nessa época. E nos anos 80, havia uma necessidade de compreender o status sanitário dos rebanhos no Brasil. Os anos 80 também foram marcados por mudanças significativas nas políticas públicas. Haja visto que a Constituição de 1988, né, ela é um marco de referência. 2, 3 anos depois nós começaremos a ter uma legislação bem embrionária do que hoje é o nosso Sistema Único de Saúde. Então, também a população humana passava por sérios problemas de saúde. Então, nessa época, em especial, a academia, ela produziu muita informação sobre estudos de prevalência. Havia recurso financeiro para fazer isso. De uma forma geral, os programas de pós-graduação, eles tinham prazos mais dilatados, né? Eu não sei se vocês sabem, mas houve um momento na história da Universidade do Brasil em que as pessoas faziam um mestrado com 4 anos e um doutorado com 6 anos. Pensa para você ver. Então havia uma disponibilidade de tempo e dinheiro, né, muito grande. Mas, por outro lado, não havia os recursos tecnológicos, em especial de divulgação da informação e de desenvolvimento de tecnologia da informação como a gente tem hoje, né? Então as coisas mudaram muito. Assim que a pandemia voltar, se vocês forem lá na biblioteca da Escola de Veterinária e vocês procurarem lá teses de doutorados desse período, no Departamento de Medicina Veterinária Preventiva, vocês vão achar textos datilografados em que, após uma correção de banca, por exemplo, o autor ele reescrevia o parágrafo, uma folha de papel, datilografava e colava em cima do parágrafo a ser corrigido, ele colava um novo texto, literalmente, né? Cortava, fazia aquele retalho e colocava lá. Então são peças de uma história muito interessante. Você já imaginou viver num mundo sem Word? Naquela época não existia o Word, né? E as pessoas conseguiram produzir muita coisa. Por quê? Porque a gente não tinha muita informação sobre os status sanitários, né? Então, o tempo foi passando, a gente foi aprendendo muito a respeito dos aspectos sanitários da nossa população e dos nossos rebanhos, né? Passou a um segundo momento, né? Nos anos 90, por exemplo,
a um estudo mais voltado para o desenvolvimento das tecnologias de diagnóstico. E aí mudou muita coisa, porque buscou-se tecnologias de maior precisão, onde tanto a sensibilidade quanto a especificidade dos testes melhoraram muito. E por que que isso aconteceu nos anos 90? Existem várias formas da gente entender isso, né? Mas uma forma interessante da gente pensar foi que nos anos 90 o Brasil começa a se tornar eu não gosto desses termos em inglês, mas em inglês, né, as pessoas chamam de player, então um jogador, mas eu prefiro falar assim, ó, um elemento importante na economia mundial. Elemento aqui que se constitui de um poder muito grande de produção de commodities agrícolas. E lá nos anos 90, pessoal, a principal limitação que a gente tinha nos processos de exportação eram de aspecto sanitário. Então, para eu poder vender carne suína para a China, o principal desafio que eu tinha que vencer, ou entre os principais desafios que eu tinha que vencer, é o aspecto sanitário, né? Então, a Organização Mundial do Comércio e a Organização Mundial de Saúde Animal começaram a desenvolver esses acordos multilaterais, e aí a base desse acordo é, olha, se não tem essa doença aqui na Índia, eu não me sinto na obrigação de importar carne suína do Brasil se aí tem peste suína clássica e aqui eu não tenho, por exemplo. E aí se trabalhou muito nos processos de desenvolvimento de tecnologia de diagnóstico para melhorar a sensibilidade e a especificidade dos testes, para baixar o custo dos testes e para produzir tecnologias que fossem possíveis de serem executadas fora num ambiente controlado de laboratório. Então tinha que ser um teste fácil de ser realizado, tinha que ser um teste que tinha uma capacidade de prazo de validade dilatado para ele chegar até o indivíduo que ia ser testado. Esse tempo poderia demorar um pouco, o custo. E aí a gente começou a ter um outro nível de estudos seccionais no Brasil. É muito comum nos anos 90 uma série de estudos de prevalência. Esses estudos de prevalência, eles buscavam algumas ferramentas que possibilitassem aumentar o poder analítico dele. Porque o estudo de prevalência, ele tem dois lados dessa moeda, né? Assim, ó, ele é muito bom porque ele é muito simples de ser executado. E ele tem muitas limitações. Eu não diria que ele é ruim, ele tem muitas limitações por ser uma ferramenta simples. Então, eu vou tentar explicar ao longo da minha fala agora. O estudo de prevalência, se você consegue fazer um sistema amostral representativo da população que você está estudando, isso pode ser muito e deve ser muito trabalhado nos estudos de prevalência. Porque, do contrário, o potencial de o potencial que eu tenho de pegar os meus dados e inferir a partir dos meus resultados para a população de estudo, ele é muito limitado. O que eu quero dizer com isso? As doenças, elas têm um dinamismo muito grande na população. Vocês estão vendo isso acontecer recentemente aí com o Covid na população humana, né? Quando eu falo dinamismo, eu quero dizer o seguinte: existe a possibilidade de diferentes formas de transmissão do vírus, existe possibilidade de desenvolvimento de diferentes tecnologias de prevenção com vacinas que são produzidas a partir de tecnologias muito diferentes umas das outras. Nós já estamos entrando no momento da produção de fármacos com potencial antiviral para o Covid, surgimento de novas cepas, né? Já existem epidemiologistas falando da quarta onda que está se iniciando, né, na Europa e na Ásia. Então é tudo muito dinâmico.
Os estudos seccionais, os estudos de prevalência, é muito comum a metáfora da fotografia. Então, quando você pega um artigo ou um capítulo de um livro de epidemiologia, você diz, estudos de prevalência equivalem a uma fotografia da situação. Nem sempre essa metáfora é explicada detalhadamente. O que eles querem dizer com isso? Diante de todo o dinamismo, você tira uma impressão muito pequena, num intervalo de tempo muito restrito, que quando eu trato de doenças de dinâmica muito contínua, por exemplo, doenças virais, por exemplo, infecções toxico-alimentares, que às vezes tudo acontece em questão de horas, dispersão de doenças reprodutivas em rebanhos confinados, né? Então, essas doenças, elas têm características de uma dinâmica que nem sempre eu consigo identificar nos meus estudos de prevalência. Para tentar minimizar isso, nos anos 90, uma coisa que era muito utilizada era, paralelamente ao estudo de prevalência, eu aplico um questionário para buscar algumas informações a respeito da população que eu estou estudando. Então, se eu estou estudando uma população animal, eu posso aplicar um questionário para identificar características do proprietário, características da fazenda, ou da granja, ou do canil, e característica dos animais que estão sendo testados. Se é macho, se é fêmea, se é castrado, quantas crias já deu, quantos filhotes tem. Isso pode ser numa produção de coelho, isso pode ser numa produção de suíno, isso pode ser para tentar entender a população de cães e gatos contidos hoje dentro de abrigos de ONGs. Então, eu posso aplicar isso nos mais diferentes cenários populacionais. Mas eu tenho essa limitação. Ele não abrange de forma que eu consiga acompanhar durante muito tempo a dinâmica do que está acontecendo. Quando eu aplico esse questionário, eu diminuo um pouco esse impacto simplista que a doença tem na população. Ao aplicar esse questionário, eu preciso, eu diria para vocês que eu preciso ter uma ideia, não só da construção do questionário, mas dos potenciais respostas que o questionário vai me dar. A partir daí, ao criar um questionário, eu já estou pensando como que eu vou analisar esse questionário. Por exemplo, quando eu aplico um questionário e cruzo as informações dele com informações sorológicas de brucelose bovina em Minas Gerais, eu posso comparar, por exemplo, produção de carne, produção de leite e produção mista. Então, numa coluna, numa tabela de contingência para estudos de quadrado, eu poderia ter 3 linhas onde eu tenho produção de leite, produção de carne e produção de carne e leite. E nas colunas eu tenho fazenda positiva, fazenda negativa para brucelose. Vocês estão me entendendo? Estão conseguindo acompanhar? Quando eu faço essa correlação, quando eu faço essa associação, eu aumento o potencial de análise de uma simples contabilização. Obrigado, Luciano e Raquel, pelo retorno. Eu passo a ter algo que vai além de uma simples contabilização de resultados positivos e resultados negativos. E isso é importante para mim como epidemiologista, tá legal? Porque, de repente, eu descubro que naquelas 3 linhas, os animais que são produzidos, por exemplo, para a produção de carne, eles podem, por exemplo, ter uma maior manifestação de aborto nas fazendas positivas para brucelose, quando eu comparo os mesmos bovinos produzidos, que são utilizados ou para produzir leite ou para produção mista. Então, eu começo a caracterizar o quem, o quando e o onde. Vou dar um exemplo para vocês de um estudo de prevalência que eu fiz alguns anos atrás.
e eu vou tentar trazer essa experiência para vocês, a partir de alguns problemas que nós enfrentamos, para que vocês possam entender essa questão do dinamismo. Alguns anos atrás, eu tive a alegria de ser chamado a participar de um projeto de pesquisa que avaliava a anemia infecciosa equina em rebanhos de equinos de Minas Gerais. Bom, aparentemente, o projeto ele tinha um quê, e que normalmente isso é muito bom, ele tinha um quê de simplista que me encantava muito. Por quê? Porque quando a gente vai fazer um estudo de prevalência, quanto mais eu complico a minha hipótese, as minhas teses e teorias, mais difícil eu tenho em confirmar as minhas suposições. E esse projeto tinha um quê simplista, onde basicamente a gente tinha uma hipótese que a gente acreditava que é o seguinte: equinos utilizados para trabalho, por exemplo, na lida com o gado, para transporte. A gente pensa que não, nós estamos no século XXI, né? Mas tem muito lugar, tem muita fazenda, tem muito pequeno município do Brasil, do interior de Minas, que as pessoas têm o equino como um meio de transporte. Ele precisa do animal para, por exemplo, transportar a produção de leite dele. A Raquel está falando, ó, que em Ipanema, onde ela trabalha, tem muita charrete, tem muito carroceiro, então eles usam, né, Raquel, o animal para se deslocar no território dele. Aqui em Ipanema a gente até tá com um programa de... Porque aqui tem muito equino assim, que fica abandonado na rua, fica igual cachorro de rua, cavalo de rua. Ah, é? Tem bastante. Aí o pessoal da Secretaria de Agricultura, onde eu trabalho, junto com a vigilância, arrumou um lugar mais afastado, tipo na zona rural, que é onde até tem a horta municipal lá. Aí a gente recolhe os cavalos e leva, aí o dono vai lá, tem um prazo de 1 semana para poder buscar, pagar a multa, aí senão vai para leilão. Mas acaba que ninguém nem compra, né? Que é tudo coitadinhos, cavalinhos, tudo acabado, assim, é bem sofrido. Aí, mas tem cavalo que já foi apreendido e liberado umas 3 vezes, que no final já não está nem liberando mais para o dono buscar de novo. Tem muito. É um homeliante recorrente, Aham. é um indivíduo recorrente no crime da vadiagem. E alguns usam, né, esses animais, por exemplo, para transporte de produção, como transportar o leite para a cooperativa ou para um ponto de coleta, transporte da produção da propriedade para vender numa feira, enfim. E aí a gente tinha uma hipótese que é o seguinte: esses animais que têm uma utilização, é uma palavra meio rude, né, por causa do bem-estar animal, mas que são utilizados no deslocamento de pessoas ou de cargas, eles têm uma probabilidade maior de serem positivos para anemia infecciosa equina. Dentre outras coisas, porque são animais que estão, por exemplo, mais susceptíveis à transmissão da doença por fômite, por exemplo. Se eu tenho um equino para lazer, ainda que seja a mesma espécie equídeo, né, o equino lá, normalmente ele tem a sela dele, ele tem o cabresto dele, né, é um animal, é igual um cachorro, né, tem um cachorro, por exemplo, de companhia e tal, e de repente você tem aquele cão, que é um cão de exercer a função de guarda e proteção. Então, essa, não sei se vocês estão entendendo, mas essa era mais ou menos a ideia. Um animal que é utilizado como tração animal para transporte de pessoas ou carga, ele tem, por exemplo, mais probabilidade de ser contaminado por É um fomites. animal bem cuidado, né? Assim, que é que ele vai viver em baia, vai ter um acompanhamento. Aqui Normal, em Ipanema mesmo tem bastante lugar, assim, tem aras, tem até uns que são meio que dentro da cidade, para você poder alugar a baia e deixar seu animal. Agora, esse isso. trabalho dá até dó de ver. Os pangarezinhos. Outro dia tinha um amarrado, nem dorme, nem tem lugar para dormir, dorme, tipo assim, amarrado num poste. Igual teve um dia que eu saí, aí minha mãe foi e viu, tava tendo um churrasco aqui no vizinho, e tava um sol rachando, e o cavalo, coitado, cheio de coisa na carga, cheio de peso e amarrado no sol, é, sem uma é, água nem nada. a relação é diferente, né, Raquel? Não é uma, Muito.
Aí Então, minha mãe foi tentar dar água para ele, aí o dono achou ruim, e foi a maior novela, porque assim, a pessoa acha que só porque o animal é de trabalho, né? Assim. E aí a gente foi fazer esse trabalho, era um contingente amostral representativo. O que que a gente fez? A gente tentou fazer um estudo de prevalência de anemia infecciosa equina, então tinham animais para transporte, animais para lazer, animais para esporte. E o resultado positivo e negativo. Outra coisa que a gente fez também foi georreferenciar o ponto de coleta. Então, eu sabia quantos animais tinham sido coletados, por exemplo, a sorologia em Ipanema. Aí a gente cruzou dados com a produção de equinos que apresenta no Sidra, que é um site do IBGE que é sobre produção agropecuária, né? E aí a gente viu a população de equinos no estado de Minas Gerais, calculamos a prevalência. Um problema de estudos de prevalência é esse. Eu tenho que saber qual que é a população que eu estou estudando. Quantos equinos tem em Ipanema? Quantos equinos tem em Lagoa Santa? Quantos equinos tem em Montes Claros? Parece uma pergunta simples de responder, mas não é. Porque, de uma forma geral, o Estado, aqui agora, né, Estado, ele tem mais controle a respeito de populações que ele cobra alguma natureza de imposto. Então, é mais fácil saber quantos suínos são transportados dentro de Minas Gerais para fora de Minas Gerais ou que entram em Minas Gerais do que o contingente de suínos presentes dentro do estado. Porque quando eu desloco, eu gero uma guia de transporte animal e isso tem um recolhimento, tem um ICMS que é cobrado sobre o deslocamento desses animais, entenderam? Então, quando vocês precisarem de informação populacional, a gente tem, humano ou animal, a gente tem uma tendência no nosso país de ter dados mais precisos nas secretarias de fazenda, secretarias que vão gerar imposto para o cidadão, do que, por exemplo, na Secretaria de Bem-Estar Social ou na Secretaria de Agricultura. Mas o IBGE, ele produz estudos periódicos, né? Ele faz levantamentos, ele faz censo, mas ele também faz estudos de projeção da população de diferentes rebanhos, né? E equinos é um deles, asínios também. Então, para eu calcular a prevalência, que nada mais é do que resultados positivos num dado momento para uma dada população, eu preciso saber qual é a população com a qual estou trabalhando. Isso é um desafio muito grande em medicina veterinária. É lógico que os desafios são peculiares a cada espécie. Por exemplo, hoje em dia, um desafio muito importante em saúde pública e bem-estar animal é a gente identificar com maior precisão do que a gente tem hoje as populações de cães e gatos nos centros urbanos. É uma coisa bem difícil de ser feita. Existem algumas técnicas, por exemplo, captura e recaptura, é uma técnica que é muito utilizado em medicina veterinária com animais silvestres, mas a gente também hoje usa muito essa estratégia para mensurar a população de animais errantes. Depois eu posso falar um pouco mais disso, né? Mas basicamente, ao invés de marcar o cão errante, eu passo no lugar, tiro a foto dele, volto, aí eu marquei ele, depois eu volto, depois de um certo tempo, fotografando os animais de rua, e consigo estimar a população comparando dois bancos de imagem, né? Eu consigo ter uma ideia da população de rua, numa dada região, num dado intervalo de tempo. Nem sempre eu tenho isso. Quando eu não tenho essa informação, um outro ponto de referência importante que está associado à questão econômica são as cooperativas ou as associações de criadores. Eles também têm uma informação que muitas vezes está bem próximo da realidade, mas quando eu não consigo fazer isso, o pulo do gato para os estudos de prevalência aumentarem a sua precisão para que eu possa estimar, a partir da minha amostra, a população, é o epidemiologista delimitar a sua amostra. O que eu quero dizer com isso?
Se eu não tenho uma noção muito clara de quantos cães tem na cidade de Belo Horizonte, eu delimito a população que eu vou estudar. Por exemplo, ao invés de estudar insuficiência renal crônica em cães adultos da cidade de Belo Horizonte, eu posso estudar insuficiência renal crônica em cães adultos atendidos em clínicas e hospitais veterinários públicos ou privados na cidade de Belo Horizonte. Ao criar essa delimitação, essa caracterização da população, eu consigo aumentar a estimativa que a minha amostra vai trazer para inferir na população que eu estou estudando, ok? Então, isso acaba servindo e sendo muito, muito eficaz. Entretanto, só um minutinho, viu, Gisele? Eu vou te dar a palavra só para eu finalizar meu raciocínio. Entretanto, eu preciso tomar alguns cuidados. É comum, por exemplo, eu pegar um artigo científico que está falando assim, ó, prevalência de cães da raça pastor alemão com displasia coxofemoral na cidade de Belo Horizonte. Quando eu vou olhar, o sujeito só pesquisou cães que foram atendidos no Hospital Veterinário da UFMG. Esse título está ruim, porque ao trabalhar apenas com animais que são atendidos no Hospital Veterinário da UFMG, eu já passo alguns crivos de seleção que eu não posso estimar os meus resultados para cães pastores alemães criados na cidade de Belo Horizonte. Vocês conseguem entender? Porque ao fazer isso, eu tenho uma tendência a aumentar muito a prevalência da doença que eu estou estudando se eu pego só animais atendidos em hospitais e clínicas veterinárias. Por exemplo, eu vou fazer estimativa de câncer de mama em cadelas de Belo Horizonte. Se eu pego só cadelas atendidas em hospital veterinário e clínica veterinária, a chance é normalmente um animal que já tem uma manifestação clínica severa, esse proprietário, esse tutor percebe o problema e leva para buscar uma solução para o seu animal de estimação. Então, eu não posso falar que a partir dessa amostra eu estou estudando a população como um todo. Eu elevo muito artificialmente a prevalência da doença, o que não é um problema, principalmente quando eu trabalho com doenças raras de serem encontradas na população. Então, se eu vou trabalhar, por exemplo, uma determinada síndrome, uma uveíte que acontece muito em cães da raça São Bernardo, aí vale a pena eu buscar os centros de referência, consultórios de oftalmologia veterinária, hospitais veterinários das universidades, porque como o evento é muito raro de encontrar, eu aumento a probabilidade de achar esse paciente na população. Mas nesses casos, o foco não deve ser a estimativa da prevalência, mas sim a caracterização do paciente que manifesta essa sintomatologia, que manifesta esse problema. Então, mais preocupado em quantificar a prevalência de São Bernardos com uveíte, eu estou preocupado em caracterizar se esse cão é adulto, se ele é filhote, se é castrado, se não é castrado, se tem alguma característica que eu possa identificar, por exemplo, de natureza hereditária, que o tutor possa me falar que o pai, que um tio ou que a mãe dele apresentou o mesmo problema, tá ok? Pois não, Gisele? Boa tarde, professor. Tudo bem? Tudo bem? Eu estou confusa no seguinte, eu saio, né, lendo o primeiro artigo, a gente vê que a gente não pode extrapolar um resultado, uma associação de uma amostra para uma população, né? Aí, mas, assim, lendo o segundo artigo, ele mostra assim, algumas técnicas de atribuir peso e algumas pesquisas internacionais até que atribuem pesos para uma amostra que eles, com isso, consideram resultado para a população. Como que é isso? Okay. Existe isso? É possível isso. mesmo? Isso. Quando eu fui fazer o meu trabalho lá com anemia infecciosa equina na população fui colaborar, né? O trabalho não é meu não, só sou um colaborador.
a gente começou a perceber que a hipótese estava batendo, que realmente animais, por exemplo, que eram criados no norte de Minas, predominantemente que trabalhavam em fazendas de produção de gado, eram os locais onde tinham maior prevalência da doença. E agora aqui, eu vou tentar responder sua pergunta. Quando a gente fala de prevalência em epidemiologia, a gente tem diferentes unidades para considerar. Eu posso estar falando de prevalência na população, eu posso estar falando, por exemplo, de prevalência de fazendas positivas, ou eu posso estar falando de prevalência de municípios positivos, por exemplo, para a brucelose bovina. Essas diferentes unidades, elas precisam, a gente precisa tomar bastante cuidado com a sensibilidade, com a especificidade do teste para classificar esses resultados. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho um dado teste que tem uma probabilidade muito alta de dar um falso positivo, por exemplo, uma reação cruzada com outro micro-organismo, é muito perigoso, a partir de um único animal, eu falar que a fazenda da Lisle é positiva para a brucelose. Porque a probabilidade do único resultado positivo ser um falso positivo, ela precisa ser considerada. Então, o que eu quero dizer com isso? Para diferentes escalas de caracterização dessa prevalência, a gente tem diferentes parâmetros de confirmação de um teste. Se eu aplico o teste no animal e ele tem a chance de ser um falso positivo, acho que nós temos uma aula para falar disso. Eu preciso, muitas vezes, aplicar um segundo teste chamado de confirmatório para falar assim, não, esse animal é positivo mesmo. Daqui a pouco eu vou chegar na questão da amostragem, tá, Gisele? Então, eu preciso ter um grau de certeza muito, muito alto em classificar quem que é verdadeiro positivo, quem que é verdadeiro negativo quando eu faço estudos de prevalência. E como que eu faço isso? Escolhendo testes que me aumentam essa precisão, ou criando cenários, estudos amostrais, que considerando sensibilidade e especificidade do teste, eu vou falar assim, tá, essa fazenda, ela só vai ser positiva se eu tiver pelo menos 2 animais positivos, se ela tiver um rebanho de até 20 cabeças, ou 3 animais positivos, se ela tiver mais de 21 cabeças de gado. Então, é uma proporção matemática, onde a probabilidade de 2 resultados serem falsos positivos é tão pequena que a chance de eu classificar errado, ela cai muito. E essa relação, ela tem um extrato de ponderação. Por quê? Se você tem uma fazenda com 10 animais e a probabilidade, e você testa um único animal, 10% de rebanho, e a probabilidade desse resultado ser um falso positivo, é uma relação muito maior do que se você tem 50 animais, testa 5 animais e um deles é positivo. Então, é uma natureza de proporcionalidade. Quando eu aumento o rebanho que eu estou testando, eu preciso aumentar o rigor para poder falar assim, a probabilidade de 3 resultados em 3 animais diferentes serem os 3 falsos positivos é menor que 0,5%. Então, é muito pouco provável que eu esteja errando a classificação dessa fazenda. Já que a fazenda tem 50 animais, eu testei 5 animais e os 3 deram positivos, eu posso afirmar com uma precisão muito grande que aquela fazenda ela é positiva para a brucelose. Mas o que acontece? Para que eu possa fazer isso, eu preciso fazer um estudo, um arranjo amostral que me permita fazer essa inferência. Esses arranjos amostrais, hoje, eles são possíveis de serem executados, como você leu lá no texto, baseado em 2 critérios. A precisão do teste que eu estou usando para classificar o resultado como positivo ou negativo, esse é um critério, e o tamanho da população que eu tenho que estudar, esse é outro critério. Por quê? Porque se eu tenho uma fazenda com 50 animais e testo 1, ou 2, ou 3, é diferente de eu ter uma fazenda com 50 animais e testar um animal só.
Ou eu ter uma fazenda com 10 animais e testar um animal em 10, ou um animal em um rebanho de 50. A mudança nessa proporcionalidade, ela afeta o poder que eu tenho de fazer a inferência do meu teste. Então, eu preciso considerar a chance do teste estar classificando corretamente como verdadeiro positivo ou verdadeiro negativo, e eu tenho que considerar o tamanho da população que eu vou fazer. Quanto maior a minha população, mais desafiador é. Só que aqui cabem alguns detalhes, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, com animais, eu tenho padrões de distinção que geram uma maior ou menor homogeneidade dessas populações. Então, quando eu trabalho, por exemplo, com chamados rebanhos específicos, né? Uma fazenda que só tem produção de carne, ou uma fazenda de suínos, ou uma fazenda de aves, os animais são muito parecidos entre eles. Então, isso me permite diminuir a minha amostra, porque é um padrão de uniformidade na minha população. Quando eu vou trabalhar com uma outra população, por exemplo, de gatos para esporotricose em Belo Horizonte, quando eu falo de diversidade, eu não estou falando só de uma diversidade morfológica entre os animais, não estou falando que porquinho é tudo igual, não, e gato é diferente. Os felinos, eles têm condições epidemiológicas muito diferentes entre eles. Então, eu tenho um gato que mora em apartamento, eu tenho gato de raça pelo longo, pelo curto, gato que fica na rua, gato que só come ração. Vocês estão entendendo? Então, essa diversidade, ela precisa ser considerada na hora de eu fazer o meu sistema amostral. E para facilitar a vida do epidemiologista, Gisele, existem estratégias de ponderação onde eu vou fazer o seguinte: nem sempre é possível chegar numa fazenda e falar assim, olha, eu vou coletar 10% do rebanho, porque você tem um rebanho muito extenso. Então, quando eu trabalho com rebanhos mais uniformes, eu sei a sensibilidade e a especificidade do teste, eu tenho um limite de amostragem que não vale a pena eu ultrapassar. Ou seja, se eu tenho uma fazenda que tem 500 bovinos, ou 5.000 bovinos, ou 50.000 cabeças, que é comum, por exemplo, no Mato Grosso, eu não preciso coletar 5.000 amostras de sangue para testar aquele rebanho. Às vezes, de 500 em diante, se eu coletar, por exemplo, 20, 25 amostras aleatoriamente, eu vou chegar num resultado muito próximo do que se eu coletasse 500. E isso é considerado no aspecto logístico na hora de eu fazer a minha coleta de amostras. Luciano, você queria perguntar alguma coisa? Não, você esclareceu a dúvida que eu estava. Obrigado. Então você precisa, muitas vezes, Gisele, você precisa levar em consideração não só parâmetros matemáticos e amostrais, mas de ordem logística. Senão eu deixo o meu sistema de coleta, eu deixo as pessoas que vão contribuir e colaborar, eu deixo o povo doido. Então, especificamente no caso de doenças como, por exemplo, brucelose bovina, o que o Ministério da Agricultura faz? Ele estratifica as fazendas. Bom, aí ele fala assim, fazendas até 10 animais, fazendas entre 11 animais e 50 animais, e fazendas acima de 51 animais. Tá? Fazendas até 10 animais, vocês vão coletar 2 amostras. E o interesse do Ministério é em classificar a fazenda, não o animal. Fazendas entre 11 e 50 animais, vocês vão coletar 5 amostras. E fazendas com 51 animais ou mais, vocês vão coletar 10 amostras. E a partir daí, eu começo a fazer um estudo de probabilidade para conseguir classificar corretamente as fazendas que eu estou estudando. Essa é uma das possibilidades, tá entendendo? Então, o que acontece? Quando eu trabalho com estudos dessa natureza estratificada, o que você leu lá no artigo é que, no caso de uma fazenda que tem só 10 animais, um animal, ele tem um peso, mas quando eu trabalho com uma fazenda que tem 100 animais, e ao invés de coletar 2, eu estou coletando 10, aquele indivíduo
um conjunto de 10, que também é 10%, ele tem outra natureza de peso para a população que eu estou estudando. Você está me entendendo? Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, eu posso dar peso diferente ao animal que eu estou testando em função da representatividade dele para o rebanho da onde ele foi originário. Mas o resultado ali obtido, ele só serve para aquele rebanho. Ele não pode ser extrapolado, assim, fazer uma inferência para outros rebanhos. Não. Aí o resultado que eu vou ter, é possível de fazer uma inferência para o conjunto de rebanhos que eu estou trabalhando. Então, se eu estou trabalhando com uma amostra de bovinos do estado de Minas Gerais, eu consigo aumentar a eficácia do aspecto logístico, eu consigo criar peso diferente para animais que vêm de tamanhos diferentes de rebanhos, e isso é que me permite aumentar a precisão e falar assim, olha, o estado de Minas Gerais, a amostra que eu estudei, mostrou, eu vou chutar aleatoriamente, tá? Não sei esse número não. Tem 2% de animais positivos para brucelose e um total de 15% de fazendas positivas com animais positivos. Então, essas duas projeções, eu tenho uma margem de segurança muito grande quando eu trabalho na natureza das proporcionalidades. Aí você aumenta a qualidade do seu resultado no estudo de prevalência. Aí isso que você está chamando de qualidade, aí aumenta a precisão isso. dos dados que eu estou utilizando. Mas para poder extrapolar esses dados, eu preciso de uma caracterização muito bem feita do levantamento, né? Do levantamento e da população-alvo. Isso. Da população-alvo. Por exemplo, eu poderia falar a mesma coisa de um resultado no Maranhão? Não, porque o estado do Maranhão ele tem um ecossistema muito diferente do estado de Minas Gerais. Eu já ouvi alguém falar isso, não me lembro mais quem foi, mas Minas Gerais, ela parece um estado que lembra muito uma amostra do que é o Brasil. Por exemplo, o norte do Brasil trabalha muito uma pecuária de corte, o sul uma pecuária de leite. Há uma diversidade muito grande de características socioeconômicas. Existem diferentes ecossistemas no estado de Minas Gerais, né? Então, você tem cerrado, você tem Mata Atlântica, você tem campos rupestres. Então, você tem variação de altitude, de pluviosidade, de temperatura. Então, você tem no estado de Minas Gerais uma diversidade dos chamados fatores de associação, alguns vão chamar de fatores determinantes, fatores de risco para a presença da doença que eu estou estudando. Então, quando eu faço um estudo, Luciano, por exemplo, trabalho com a amostra de Belo Horizonte, é muito arriscado eu falar assim, ó, lá no Maranhão provavelmente é a mesma coisa, lá no Mato Grosso provavelmente é muito difícil fazer isso, porque esses estudos de prevalência, eu costumo falar assim, ó, o estudo de prevalência é como se você fosse um alfaiate fazer o terno sob medida para você. Aí o terno te cai perfeitamente, aí você me empresta o seu terno para eu usar num casamento, eu vou de terno, mas vai ficar um trem assim, as pessoas vão perceber, ó, o defunto era maior. Entendeu? Pode perguntar, Luciano. Vamos voltar lá naquele exemplo do anemia infecciosa, do levantamento do trabalho que foi feito. Vamos dizer assim, Minas Gerais vai ter 5 a 6 regiões distintas, né? Você tem o norte de Minas, de grandes fazendas com uma tecnologia mais baixa, então grandes fazendas, grandes tropas e pouco ferramenta para utilizar o cavalo, né? Vamos dizer, sela e cabreça, essas coisas, freio. O Triângulo Mineiro já com fazenda grande também, mas aí já tem mais tecnologia, o sul de Minas, fazendas menores com mais tecnologia, enfim. Você precisa caracterizar isso muito para você identificar as diferenças entre essas populações, né? E mais do que caracterizar, Luciano, porque não sou eu que caracterizo. As características estão lá, eu só vou identificar essas características. O mais importante no meu estudo de prevalência, cara, é eu não correr o risco de, por exemplo, ir na região de Juiz de Fora
E vamos imaginar que a região de Juiz de Fora tem o equivalente a 6% da população de equinos do estado de Minas Gerais. E a minha amostra, ela traz aproximadamente 15% deles oriundos de Juiz de Fora. Mas por que você fez isso? É porque o centro de pesquisa que eu estou trabalhando é a Universidade Federal de Juiz de Fora, então eu rodei ao redor da universidade e coletei o máximo de amostras que eu podia dessa região, porque o custo era muito baixo. Então, quando eu vou olhar, essa amostra ela é desproporcional. Ah, mas eu não posso usar? Pode, mas você tem que dar um peso baixo para cada resultado. Então, se eu tenho 6% da população e eu tenho 15% da população oriundo eu tenho 6% da população e 15% da amostra oriundo dessa população, eu tenho que baixar o peso de um resultado positivo quase pela metade, para que eu consiga fazer a correta ponderação. Do contrário, se tiver muito animal positivo ou negativo, eu vou superestimar ou a presença da doença ou a ausência dela, entendeu? Então, eu tenho que baixar a bola desses elementos amostrais aqui, ó, menos aqui, para que eu possa fazer a correta ponderação. E como é que você chega nessa É, questão de o quanto você vai baixar? Tem como eu fazer isso? Para que eu possa fazer isso, eu tenho que saber qual que é o total de animais naquela região, por isso que eu sei que são 6%, e eu faço uma relação de proporcionalidade. O texto que eu deixei lá o título chama Survey Data, ele explica detalhadamente como que eu faço isso. Eu pondero como se eu fizesse uma regra de 3 em relação um resultado positivo para 6%, 12% da amostra X. Então, eu crio relações de proporcionalidade e eu consigo encontrar um peso bem preciso desse resultado positivo ou desse resultado negativo, de tal forma que ele não influencie de forma errada a estimativa da prevalência. Nesse momento, a gente está terminando de fazer um trabalho que eu estou orientando, e a gente está estudando a relação das políticas públicas de saneamento básico em Minas Gerais e a relação disso com prevalências de doenças parasitárias em populações humanas. Essas doenças parasitárias, elas estão relacionadas basicamente a características de doença com veiculação hídrica e doenças de veiculação vetorial, contaminação ambiental. Uma das informações que eu tenho é quanto que o município gasta internando pessoas para serem tratadas com esse problema, tá? Só que eu não posso pegar o dado bruto, porque nem todo município de Minas Gerais preenche essa informação e manda. Então, às vezes, o município é pequenininho, tem um gasto muito alto, por exemplo, com esquistossomose, e ele vai impactar aumentando de sobremaneira os gastos do Estado por conta disso. Então, eu tenho que ver qual que é a população daquele pequeno município e ponderar, e falar assim, ó, para cada caso resultado positivo aqui em Ipanema, eu vou dar um peso de 1,01 em relação ao estado de Minas Gerais como um todo, porque o peso da cidade de Ipanema para o estado de Minas Gerais é de 0,1%. E assim eu vou fazendo. Ok, obrigado. Tá? Se você for lá no texto que eu deixei, ele, inclusive, se não me engano, ele exemplifica com números, ele mostra como que você cria essas proporcionalidades. Então, a relação de animal para fazenda, de animal para município, de fazenda para município, um caso como o que você comentou com a gente no nosso primeiro dia de curso, é bem provável que quando você for fazer o seu trabalho, e o professor Rafael estiver te orientando, né, assim todos nós esperamos, né, dentro aí das nossas expectativas, ele vai precisar fazer isso, porque a distribuição de suínos no estado de Minas Gerais, ela não é uniforme, ela tem polos de criação. Então, existem determinados municípios que têm um peso muito alto na participação da população de suínos para o estado de Minas Gerais.
e isso precisa ser considerado. Ok? Ok, gente, eu tô conversando aqui, falando aqui. Ok, entendi. Tá todo mundo acompanhando? Sim. Então, beleza. Então, quando a gente vai fazer um estudo de prevalência, é muito importante eu ter um rigor metodológico no meu processo de sistema de amostragem, e eu tenho que ter uma clareza muito grande das técnicas de diagnóstico que eu vou estar utilizando. Ou seja, qual é o tipo de diagnóstico que eu estou fazendo no que diz respeito, assim, ó, qual que é a probabilidade de um verdadeiro positivo, negativo, falso negativo. Eu preciso trabalhar com esses números, e o ideal seria trabalhar com eles antes de iniciar o projeto, viu, Luciano, para eu poder calcular corretamente a minha amostra. Ah, Marcos, mas eu já tenho resultados aqui de uma série histórica de 5 anos, não tem problema. Aí o que você vai fazer? É como se fosse uma rua com 2 vias. Se você já tem o seu sistema de coleta de informação de uma dada prevalência de doença que você vem acompanhando nos últimos anos, o que você tem que fazer agora é dar o real peso para esses animais dentro, se é que você quer estimar isso para o estado de Minas Gerais. Às vezes você quer fazer, eu estava falando da delimitação da população, Luciano, o título da sua dissertação vai ser Caracterização de doença entérica no polo de produção de suínos de Pará de Minas. Você resolve o problema. Ah, mas isso aí vai acontecer num polo de criação do Mato Grosso? Não. O estudo que eu fiz, o mestrado que eu executei, foi um polo de criação muito específico dentro do estado de Minas Gerais, que tinham características de sistema de produção peculiares a ele. Se esses sistemas se repetem no Mato Grosso, o máximo que a gente pode dizer é que existe uma possibilidade dos estudos lá no Mato Grosso serem muito semelhantes aos que você fez aqui em Minas Gerais. Mas daí falar que vai acontecer a mesma coisa é muito arriscado. Então, era o que eu estava falando da história de quando eu não trabalho com uma... Não é meu interesse, às vezes não é meu interesse. Por quê? Marcos, quando eu pego o mapa de suinocultura industrial em Minas Gerais, tem o quê? 2, talvez 3 polos de criação, Luciano? Então, você vai ter o quê? Pará de Minas... 4 polos. 4 polos de criação. E você elege para o seu trabalho, você tem autonomia para isso, cara. Você não precisa resolver o problema da suinocultura, entendeu? Você, não, eu não quero. Eu vou usar uma estratégia metodológica. Eu vou trabalhar com uma população mais bem definida, onde as inferências vão ter mais chance de estarem corretas do que eu projetar isso para o estado todo. Ou eu não tenho tempo, ou eu não tenho grana. Cara, eu não tenho grana, eu trabalhei para a gente fazer o estado de Minas Gerais, eu tenho um polo. Os outros 3 polos eu teria que ir lá, coletar material, entrevistar. Eu não vou fazer isso, eu vou trabalhar só com o que eu tenho. Perfeito. Não tem por que você pensar que o seu projeto vai ser menos importante ou menos valoroso do que outro que trabalhou com todos os equinos do estado de Minas Gerais. Ah, mas você está falando isso quando você trabalhou num projeto com todos os equinos de Minas Gerais? Sim, primeiro porque não foi um projeto não é meu, eu só ajudei. Então, quem aprovou lá os recursos financeiros, eu só fiz uma colaboração. E houve, naquele momento, essa oportunidade de realizar isso. Então, é importante a gente tomar cuidado, porque senão, assim, você recorta o cenário para uma ordem muito mais simplista do que realmente é. Quando eu vou fazer um estudo de prevalência, eu preciso levar em consideração, inclusive, características do orientado, do orientador, do projeto ou do recurso financeiro para executar o projeto. Se eu puder te dar um conselho, cara, faz um projeto mais conservador. Eu vou trabalhar com o polo de produção de suínos tal. Se você conseguir expandir isso para além, depois você apresenta na defesa, que é muito melhor do que você falar que você vai trabalhar com o Brasil inteiro e chegar aqui só com o polo de Pará de Minas, entendeu? Então, às vezes, essas são estratégias metodológicas que podem facilitar a sua vida como pesquisador. Bacana, obrigado. Então, essas 2 coisas a gente precisa tomar cuidado.
sistemas amostrais e metodologia de diagnóstico. Outra coisa que eu meio que acabei que eu falei são os aspectos logísticos do processo. O que eu quero dizer? Às vezes o cara chega na minha sala e fala assim, Marcos, eu quero fazer um estudo de prevalência de influenza aviária em granjas industriais de corte e de postura no estado de Minas Gerais. Quando eu calculo a relação amostral para a precisão da estimativa dele, ela é inversamente proporcional. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais preciso é o diagnóstico, maior é a amostragem que eu preciso. Tá ok? Vou dar um exemplo com números. Se você estima que influenza aviária não patogênica, ela está numa ordem de 1% da população de aves, eu precisaria, sei lá, alguma coisa entre 12% a 15% de todas as aves testadas para chegar a essa estimativa com uma precisão muito alta. Aí o cara fala assim, eu não tenho tempo nem dinheiro para testar 15% do rebanho de aves industriais de Minas Gerais. Você tem a possibilidade de fazer quanto? Eu tenho possibilidade de fazer 0,1%. Esse nível de precisão, ele se dilata, eu aumento o chamado intervalo de confiança da estimativa, ela fica menos precisa, mas ela fica possível de ser executada, porque o cara não tem tempo nem dinheiro para fazer conforme ele queria. E aí a gente começa a desenhar as estratégias. Cara, você não acha melhor fazer isso só com aves de corte? Não. Porque a literatura diz que, de repente, ave de corte... Cara, você não acha melhor trabalhar só com o polo da região tal, porque representa 60% das aves industriais no estado de Minas Gerais? Você vai pegar alguma coisa na região de Pará de Minas, eu acho que Pato de Minas, e alguma coisa no Triângulo Mineiro, aí você começa a negociar com o cara. É um momento muito triste para mim como colaborador, porque eu pego um cara super motivado e vou pôr no cara com o pé no chão. Só, do jeito que você quer não dá, vai ter que diminuir. Do jeito que você quer não dá, vai ter que diminuir. Até chegar um ponto em que o cara também não diminua a tal ponto do intervalo de inferência dele ser tão grande que ele não consegue concluir os objetivos do trabalho dele. Então, existe um mínimo, que é o mínimo necessário, que ele tenha uma margem de deslocamento, mas que essa margem de deslocamento permita ele chegar a alguma inferência. Qual que é o grande medo da galera? Assim, amostras insuficientes. O que é uma amostra insuficiente? Eu tenho um N tão pequeno que eu dilato tanto o intervalo de valores que eu estou estimando para a doença. Então, se eu imagino que ela está em 1% da população, ela pode ir de 0 a 10, de 0 a 5, de 0 a 8. Essas estimativas, ao dilatar esses intervalos de confiança, eu perco uma credibilidade na hora de comparar. Quando eu tenho um N amostral muito baixo, matematicamente significa que eu posso igualar coisas que, na verdade, são diferentes. Então, existe um tipo de erro estatístico para justificar isso. Quando a gente faz um trabalho com amostragem, parênteses agora, quando a gente faz um trabalho com amostragem, a gente sempre tem a chance de errar, porque eu estou estimando, a partir de um sistema, mostrar o que acontece na população. Mas por que você trabalha com amostra? Já falei, eu não tenho tempo nem dinheiro para trabalhar com a população toda, é inviável. Além disso, se eu fizer um desenho amostral bem feito, eu vou gastar menos tempo, menos dinheiro, menos esforço, e vou chegar a um resultado muito parecido com se eu tivesse trabalhado com a população toda. A estatística me prova isso. Tá, então eu vou fazer isso. Só que qual que é o problema? Se eu tenho um sistema amostral, eu tenho ou a chance de igualar coisas que são diferentes, por exemplo, eu começo a testar diferentes formas de ir para a escola de veterinária. Eu vou a pé, eu vou de bicicleta, eu vou de ônibus, eu vou de Uber, eu vou de carro próprio. E vou medir o tempo. Se o meu número de amostragens, de vezes de tentativa que eu faço isso é muito baixo, eu posso chegar a uma conclusão errada de que ir a pé ou ir de carro, eu gasto o mesmo tempo.
Eu estou igualando coisas que, na verdade, são diferentes. É um tipo de erro amostral. Outro tipo, que é o erro que as pessoas mais têm medo de cometer quando o sistema amostral é muito pequeno. Outro erro amostral, quando eu projeto a partir da minha amostra para a população que eu estou estudando, é o erro contrário. É diferenciar coisas que são iguais. Bom, mas como que eu posso fazer isso? Por exemplo, eu estou testando uma vacina para prevenir uma doença respiratória de suínos e eu vou comparar os meus resultados com uma vacina que é cara, que é importada, que só tem uma pessoa no mundo que fabrica, enfim. E aí eu quero mostrar que a minha vacina, ela é tão boa quanto a vacina que já existe. Só que o que acontece? Eu diferencio coisas que na verdade são iguais. Ou seja, era para eu demonstrar que a minha vacina, na verdade, é tão boa quanto a outra. Mas como o meu N amostral não foi corretamente realizado, o sistema de delineamento não foi corretamente realizado, eu vou falar que a minha é pior do que aquela que já existe, quando na verdade ela é tão boa quanto. Então, em estatística, quando eu trabalho com amostra, ou eu posso estar igualando coisas que são diferentes, ou eu posso estar diferenciando coisas que são iguais. Não existe um erro pior do que o outro, depende do que eu estou trabalhando. Quando a gente fala em estudos de prevalência, pessoal, o erro comum de acontecer é eu igualar coisas que na verdade são iguais. Imagine que eu tenho aqui uma curva de distribuição normal de produção de anticorpo em sistema de produção de suíno industrial, e aqui eu tenho uma curva de produção de anticorpo de proteção em suínos criados para subsistência, tá ok? Então, qual que é o grande problema? O meu N foi tão pequeno que essas curvas se alargam, se alargam, se alargam e elas se sobrepõem. E aí eu vou falar que um sistema tem as mesmas competências de produção de anticorpos de proteção que outro, quando na verdade o que aconteceu foi que o meu N amostral estava errado. Quando eu trabalho com o N correto, essas duas curvas se separam e eu falo assim, não, o suíno criado para subsistência, ele tem uma produção de anticorpo menor do que o suíno produzido para produção industrial. Então, esse suíno de subsistência, ele é sim um risco para a criação de suíno industrial. Entender? Vocês estão acompanhando, hein? Fala, Raquel, fica à vontade. Professor, então, para ver se eu entendi, depende do N, também, do se N vai também. ter esse tipo de viés ou não. Dá um outro exemplo, fazendo favor de diferenciar coisas iguais. Foi esse da vacina, né? Diferenciar coisas iguais. Então, um outro problema, né, que a gente está falando, então, os estudos de prevalência, uma coisa que ele também me permite é acompanhar uma determinada política pública, pode ser com a população humana ou população animal. Lembrando assim, ó, você vai fazer um projeto de trabalho, né, você tem intenção de desenvolver um projeto de trabalho que você tem uma hipótese que é o seguinte, eu vou inserir uma medida de combate ao vetor da leishmaniose visceral canina, e a minha tese é demonstrar que ao inserir essa medida de combate ao vetor, eu vou diminuir a população de vetores, eu vou diminuir a taxa de incidência na população canina, e isso vai se refletir também na população humana. Bom, para fazer isso, se você imaginar ao longo de uma linha do tempo, você tem uma prevalência de leishmaniose em Ipanema que oscila aqui. A sua expectativa é que quando você criar a medida de intervenção, esses valores caiam de incidência e de prevalência da doença ao longo do tempo. Então, você tem um momento antes e um momento depois. E você quer mostrar que a prevalência antes é diferente da prevalência depois. Se você não trabalhar um sistema amostral correto, essas coisas podem se sobrepor e você vai falar assim, não, o uso da coleira não fez menor diferença, quando na verdade fez. Você está igualando coisas que são diferentes.
Mas por que não aparece essa diferença? A amostra que você utilizou, ou ela não foi representativa, ou você pegou uma amostra da população, por exemplo, de um bairro onde você superestimou a presença da doença na população de cães. Então, na verdade, uma prevalência que era para estar aqui, quando você pegou uma amostra que ela não foi representativa, você aumentou erroneamente a prevalência e agora você está falando que as coisas são iguais, quando, na verdade, elas são diferentes. Beleza, entendi. Entendeu? E no contrário, peraí, que eu confundi um pouco na hora que você estava explicando. Então, para você não confundir, e isso confunde mesmo, porque é um jogo de palavras, né? Uhum. Então, você tem duas coisas que podem dar errado. Igualar uma coisa que é diferente. Isso. Uhum. Nós acabamos de falar, por exemplo, você está acompanhando uma medida de controle sanitário na população de cães, e você está falando que não mudou nada, quando na verdade ela mudou sim. E o problema está na minha amostra. Igualou coisas que são diferentes. Ou você diferencia coisas que são iguais. A diferenciação de coisas que são iguais, eu estava falando da história da produção de anticorpos de proteção para suínos para uma dada doença respiratória. Uhum. Então, eu tenho suínos que são produzidos em escala industrial, né, dentro das granjas, com alta tecnificação, e você tem o suíno que é produzido como um alimento de subsistência, né? Então, o que eu quero demonstrar? Como olha aqui, ó. Quando a minha amostra não é corretamente realizada, esses dois grupos que são diferentes, eles aumentam a margem de confiança. Se você olhar numa curva de distribuição normal, significa você abaixar a curva e puxar ela aqui, ó. Então, ela começa a encostar uma curva na outra, até chegar uma hora que você fala assim, essa curva é estatisticamente igual a essa outra curva de cá. Mas isso só aconteceu porque sua amostra não foi corretamente realizada. Se você faz uma amostra representativa, essas curvas, elas se alinham, elas ficam mais compactas e elas separam uma da outra. Então, o que eu estava falando, que são duas coisas iguais, na verdade, são duas coisas diferentes. E aí eu posso demonstrar que o suíno de subsistência, ele pode ser um risco para a sanidade do suíno que é criado em granja. Entendi. A curva vai ou achatando ou... Então, de uma forma geral, para essas duas curvas que estão uma aqui e a outra aqui, para elas se encontrarem, eu tenho que empurrar ela para baixo e esticar ela aqui, ó. Uhum. O que significa? Quando eu empurro ela para baixo e estico ela, eu estou aumentando erroneamente, por causa da minha amostra, o desvio padrão. Entendi. O desvio padrão dela está sendo erroneamente aumentado. Uhum. Ao aumentar o desvio padrão, eu aumento o erro padrão da média, e aí eu igualo coisas que, na verdade, são diferentes. Entendi. Obrigada. Pode falar, Gisele. Vê se o seu microfone está ligado aí, Gisele. Esse exemplo agora foi muito bom, mas me trouxe uma dúvida. Quando você fala de... Pois é. Inclusive, assim, tem a ver um pouco com o delineamento que eu penso para o meu trabalho, né? Onde você faz uma... Fala um pouco da sua ideia aí, para a gente contextualizar, porque às vezes algumas pessoas não ouviram. Tá, a ideia aí de fazer um estudo em que você tem uma situação de doença, aí você tem uma intervenção, no caso você citou aí a leishmaniose, né? No caso seria outra doença, seria o COVID, né? Okay. Você tem uma intervenção ali no ambiente, né? No caso aqui eu trabalho com vigilância sanitária, então nós fazemos intervenções no comércio, serviço, tudo que supre uma população local. E aí, no momento de isolamento, né, que a gente tem que contextualizar também, numa situação que não tinha vacina, naquele momento. Perfeito. Então, você só tinha... Quanto mais você detalha, melhor é. Isso. Aí, assim, você tem um momento em que você tem o crescimento da curva de doentes, né, e aí você faz uma intervenção, né, numa região, e aí você quer determinar, depois de um tempo, os efeitos dessa intervenção no número de casos. Nós estamos falando de estudo de prevalência?
Então, Mesmo tendo uma intervenção? mesmo tendo uma intervenção. Mesmo fazendo 2 medidas? Mesmo fazendo 2 medidas. São estudos de prevalência. Em 2 momentos muito distintos. Dois Você foi lá na praça. Eu vou dar um exemplo aqui, tá, Gisele? Você me corrige se eu estiver errado, tá? Tá. Você vai lá na pracinha e a galera, os tiozinhos estão lá jogando dama, né? Nem sei se existe isso mais, hoje em dia Na Praça todo mundo 7 está na tinha. internet. Mas, enfim, os caras, é o point dos idosos, é um point do idoso, né? Tem o ponto de táxi, tem a banca de revista, que é outra coisa que não existe mais, meu exemplo está horrível, mas, enfim, tem lá uma praça, e os caras se encontram lá todo fim de tarde, você vai lá, tem uma estimativa, a gente está fazendo uma ideia bem simplista para a gente seguir o nosso raciocínio. E aí você tem uma taxa de incidência de 15% naquele bairro. Você fecha a praça, as pessoas param, e isso se reflete realmente no isolamento social. Você volta 3 meses depois, a taxa de incidência, que era de 15%, caiu para 3%. Uma coisa que você pode especular é que você isolou a população e restringiu aquele ponto de interação social, levando em consideração os mecanismos de disseminação do vírus. Você pode inferir que isso foi uma medida condicionada que colaborou para a diminuição da taxa de incidência. Especificamente em populações humanas, vamos falar sobre isso, especificamente sobre populações humanas, isso é mais desafiador. Porque o Luciano ele trabalha com uma população de interesse que fica dentro de um galpão. Ele tem um controle muito grande sobre o aspecto. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, assim, quando ele faz uma medida de intervenção, ele pode chegar num galpão com 500 matrizes e fala assim, ó, vacina essas, aleatoriamente, tá? A vacina essas 250 com a vacina A e vacina essas outras 250 com a vacina B. E depois ele compara a taxa de aborto que aconteceu entre as duas vacinas. Se ele tem um bom controle do que acontece dentro do galpão, e no caso das populações animais isso é relativamente fácil de acontecer, ele consegue falar assim, a vacina B diminuiu a taxa de aborto. Isso é estatisticamente representativo aqui. Quando a gente vai para a população humana, cara, é uma viagem, né? Pois é, desafio. Putz, mano, é uma viagem, assim, eu fico olhando. Nós estamos no século XXI pedindo para o povo lavar a mão. Aí tem que passar o vídeo de como que lava a mão. Aí tem aquela coisa toda. Então, mas você está falando que é impossível? Não, eu estou falando que quando a gente trabalha com população humana, você tem que detalhar bastante as coisas. Qual o bairro, qual foi o período, o que estava acontecendo, não tinha vacina para a galera tomar. E aí você vai desenvolvendo a sua hipótese e você consegue demonstrar a sua tese. Tá? Entendi. Eu gosto. Eu também gosto. Porque eu sou orientador, eu não sofro. Eu ponho alguém para sofrer. Eu falo assim, ó. Acho que o desafio é retirar os viés, né? Exatamente. Tem muito viés aí, né? Exatamente. E aí eu penso assim, que técnicas, né, eu poderia lançar a mão para tirar um pouco dos viés. Você tem que saber primeiro quais eles são. E se eles estão, matematicamente falando, se eles estão distribuídos aleatoriamente na população, tem viés nos 2 grupos. Então, não vai ser isso que vai influenciar o resultado. Entendi. Obrigada. Pois não, Luciano. Dentro do que a Gisele falou aí, por exemplo, para poder ter a informação mais precisa possível, seria o ideal você começar com o menor grupo, com a melhor qualidade de informações, e dentro daquilo você ir crescendo. Exatamente. Sim, E normalmente as pessoas não querem isso, cara. Porque o sujeito chega super empolgado e ele quer trabalhar com a população do planeta Terra. Deus me livre. Entendeu? Eu poderia trabalhar com dados de Belo Horizonte também. Não, mas deixa eu te falar. Eu acho que é um complicado. Eu acho que seria... Sim. Deixa eu te falar, Deus te livre, porque você trabalha com isso, você tem uma percepção clara. Mas, às vezes, quando o cara chega
com a base teórica muito bem consolidada, e isso é uma consequência dos nossos programas de pós-graduação, não é nada de errado com isso, mas ele nunca teve a oportunidade de vivenciar sua rotina de trabalho, ele chega naturalmente muito empolgado. Então, o cara chega para mim e fala assim, Marcos, eu quero trabalhar com a cidade de Belo Horizonte, porque tem uma diversidade, Zona Sul, enfim, Barreira, aquela coisa toda. E aí eu começo a mostrar para ele o quão desafiador é controlar esses viés, o espanhol chama isso de bias, vícios, erros, e aí o cara começa, eu começo meio que murchar o cara, entendeu? Entendi. Então, e aí eu tenho que falar com ele, cara, não tem nada de errado se você trabalhar só com a Regional Centro-Sul. Não tem nada de errado você trabalhar só com a Regional Pampulha. E aí você vai caracterizar como população de interesse para o seu trabalho Regional Pampulha. Entendi. Mesmo assim, trabalhando com uma regional, no caso aqui a Nordeste, ainda existe uma diversidade bem grande de bairro para bairro. Perfeito. Sabe? Existe bairro que você tem ponto de encontro, mas é uma população que circula na cidade inteira. Você tem bairros que são mais distantes, população mais carente, com menor possibilidade de deslocamento, porque deslocamento é custo. Dependendo do que você vai trabalhar, Gisele, você trabalha com uma regional que ela vai ser bem representativa de todo o município de Belo Horizonte, inclusive. Ainda que você não tenha trabalhado com todas as regionais, você consegue fazer inferências muito precisas para o município de Vamos estudando mais um pouquinho, né, para ver como é que faz isso. Obrigada. E toda vez que alguém fala assim, não, eu vou pensar mais, vou ver mais, eu vou olhar alguma coisa, eu fico feliz, porque isso é um sinal de que você tem um potencial de análise, né, para fazer o desenho dentro da sua mente muito bom, porque quando começa a restringir isso é porque está acabando mesmo as opções, as alternativas. Ou a pessoa não estudou, não é o seu caso. Não, mas eu tenho consciência que eu tenho que estudar muito ainda, fazer um estudo que seja assim, interessante, né? Que consiga demonstrar alguma coisa. Eu também. Do trabalho que a gente faz. Tem que estudar muito. Parece uma mesmice, mas cada novo projeto tem uma peculiaridade que te leva para um livro, e você lê e relê, e às vezes você lê a mesma coisa 2, 3 vezes, até você começar a perceber essas nuances, esses detalhes. Cada artigo que eu leio, eu descubro uma coisa diferente. É legal, né? Bom, eu acho. Isso aí. Acho que quem está aqui acha isso legal. Sim, com certeza. Gente, alguém quer perguntar alguma coisa sobre os textos? Alguém quer fazer algum comentário sobre o seu trabalho? Alguma ideia que tem e que possa aplicar essas ideias, esses conceitos, né? Eu queria chamar a atenção, né, que a gente começou conversando, que foi muito legal, mas eu queria meio que fazer uma conclusão nesse momento, que é dizer o seguinte, o estudo de prevalência, tomando-se esses cuidados, conseguindo romper esses desafios como caracterização da população estudada, identificação desses vícios, esses erros, conhecer bem a metodologia que você vai utilizar para classificar quem é doente, quem não é. Eu falei aqui de teste sorológico, mas isso pode ser um raio-x, isso pode ser um raspado de pele, isso pode ser uma consulta clínica, e diagnóstico, às vezes, é um questionário, né? Por exemplo, se você quer saber se a pessoa é alcoólatra, a Organização Mundial de Saúde, ela tem questionários, né, que você pode aplicar para a pessoa e falar assim, ó, se o cara, sei lá, são 100 pontos, se o cara passar de 25, ele é classificado como um alcoólatra. Se o cara é tabagista, se a pessoa tem... eu tenho conversado com a Lisli nos últimos dias aí, a gente tem, às vezes, interesse em querer saber se a pessoa que é o tutor ou se a pessoa que administra um local que é um abrigo para animais de rua, se essa pessoa tem algum nível de ansiedade. Eu posso aplicar um questionário e falar assim, ó, ansiedade, pessoal, é um grande grupo. Eu não estou falando qual é a causa da ansiedade dela. Ela tem que procurar um profissional da saúde mental para, né,
para entender o que está acontecendo. Mas eu posso falar assim, essas pessoas, ela tem um nível de estresse, de ansiedade muito mais alto do que a população brasileira como um todo. Eu posso fazer essa comparação, tá? Professor, eu queria, sim, para ver se encaixa no meu, assim, porque a ideia minha do Nelson, né, é fazer um estudo meio que retrospectivo de amostras do sistema nervoso central de aves para detectar diversos vírus. Eu queria entender, porque até o momento eu estava lendo e falei assim, isso se encaixa no que eu vou fazer. Aí depois eu falava assim, não encaixa. Aí eu Entendi. Se encaixa, não se encaixa, se encaixa, não se encaixa, entendeu? Entendi. Os estudos retrospectivos, eles podem ser, talvez o que esteja te confundindo, Laís, é a ideia de você pegar uma série histórica, né? Você não vai pegar só o ano tal. Não, é desde 2008 para cá. E você vai trabalhar com mais de uma doença? Eu vou trabalhar com mais de uma espécie de ave, mais de uma doença, basicamente, sim. São N aves e eu vou testar diversas encefalites, assim. Você vai trabalhar com o grande grupo das encefalites. Isso, aí eu vou testar a encefalite equina também nessas aves, ver se eu consigo pegar. Legal. Eu gosto demais das ideias do professor Nelson, cara. Ele tem essa peculiaridade, ele tem um cara assim, os trabalhos dele tem um caráter assim. Quando eu falo simples, não é simples, é simples no aspecto positivo, entendeu, Laí? É objetivo, talvez seja um. Ele é muito objetivo. Mas não é simples. É simples a ideia, claro. A ideia é simples, mas a execução é um inferno. Né? A ideia, eu não estou falando da execução. Você vai dormir lá, vai morar, vai mudar. Laís vai mudar, vai ficar lá 1 ano morando lá no galpão de doença das aves lá. Mas a ideia e quando a gente fala de ideia simples, é por quê? Porque ele consegue limpar muitos viés, né? Bom, vamos lá ao que você estava falando. Quando a gente trabalha um estudo como esse, muitas vezes, Laís, o termo utilizado não é nem estudo de prevalência. Muitas vezes as pessoas usam o termo caracterização. Caracterização é algo que vai para além da prevalência. É quando você busca associações como, por exemplo, diferentes espécies ou diferentes gêneros, né, talvez, para tentar entender se existe algum grupo, algum gênero, ou mesmo alguma espécie que seria mais susceptível à adaptação do vírus. Então, assim, existem várias teses que a gente pode pensar a respeito do seu projeto. Outra coisa seria a gente pensar assim, será que esses resultados foram corretamente classificados? Será que tem coisa aí que era encefalite e a pessoa falou que era uma coisa menos complicada? Então, enfim. Mas esses são estudos de prevalência, sim, onde você tem, na verdade, o que difere do seu trabalho, por exemplo, de um trabalho da Raquel, é que você tem uma dilatação de intervalo de tempo para coletar o máximo de amostras possível. Às vezes, essa dilatação ela é necessária pela escassez que se tem de material. Você fala assim, vai pegar negócio desde 2008, mas quando você vai olhar, você tem uma curva de entrada de material no laboratório que cresceu nos últimos 3, 4, 5 anos. Mas quando você pega de 2015 para trás, entrava pouco material. Mas por que entrava pouco? Porque isso não era um tema de interesse, porque os criadores não estavam atentos a isso, enfim, uma série de coisas. Então, quando você aumenta esse intervalo de tempo, não significa que não seja um estudo de prevalência. Olha que bonitinha a calopsita aí cantando, gente. A minha irmã que treina as calopsitas dela. Olha que legal. Ela está falando, eu acho mal barato, né? Porque ela vai mexer com isso. Esse bicho é igual cachorro. Eu já tive 2. Ele chega, abana o rabo pra gente, tudo, conversa. Sou muito inteligente. Entendeu? Então, quando você dilata o seu intervalo de coleta de informações, existem várias justificativas para isso, inclusive a escassez de material que é necessário.
Sim, a escassez ela é um fato, e como eu estou especificando muito para o sistema nervoso central, aí ela se torna mais escassa ainda, porque a entrada muito de material é mais fezes, Olha, você sangue. afunila muito, né? E aí eu comecei a funilar mais, porque nem todos os animais que fazem necrópsia vai coletar sistema nervoso central. Aí tem E outra coisa que você tem que pensar, assim, quanto mais você afunila, menos viés, mais você tira viés e mais segurança você vai ter na hora de afirmar seus resultados para aquelas populações. Uhum. Mas você tem esse desafio, entendeu? Mas no Então, seu caso, entendi. no Então, seu o que eu... caso, pode Desculpa, falar. pode falar. É porque, então, o que eu estou fazendo já é o funilamento que a Gisele estava falando, e você estava falando antes. Então, já nesse pré-separação de amostras, assim, né? Eu estou meio que procurando no laboratório as amostras. E Entendi. no seu caso, assim, não é pior no seguinte aspecto, você está indo passado, tipo assim, você podia ficar parado aí no laboratório de doenças das aves, que seria uma loucura. Eu tenho certeza que o professor jamais ia deixar você vivenciar uma experiência dessa, esperando chegar um animal com problema. Aí, quando chegasse, você tinha que torcer para que tivesse alguma coisa a ver com essa questão do sistema nervoso central, e assim sucessivamente. Então, isso seria uma angústia, porque a experiência que eu tenho é um inferno lá. Isso, quando você fala assim, ó, começa a chegar um monte de animal com problema, aí você, pô, vou estudar isso, aí para de chegar. É um inferno isso. Parou, não Sim. entra mais ninguém dentro do laboratório com aquele problema, começa a surgir outro. No seu caso, não, você está pegando uma coletânea de amostras que já estão disponíveis para você. É trabalhoso, mas você já tem uma segurança de poder falar para mim, assim, olha, Marcos, eu sei lá, eu tenho tantas amostras que eu já posso tentar, independente da espécie, eu já tenho tantas amostras aqui que eu já posso testar para essas encefalites, né? Sim. Não, obrigada. Era só para ver se eu estava entendendo o raciocínio certo. Aí, professor, assim, né, tá tudo muito cedo, assim, você desenvolver seu projeto, enfim. Você tem um orientador que eu sou suspeito para falar, né? Cara Eu também. fantástico, cara fantástico. Mas toma cuidado, porque às vezes você já tem, daqui a pouco você já tem mais um pouquinho, isso vira uma tese, hein? Fica E eu atenta tô para com a isso. Érica, e aí ela também não é nem um pouco empolgada. Pois é, então você fica atenta, porque daqui a pouco você faz É, um pouco mais e pula de defesa de dissertação para defesa de tese. Mas você está muito bem orientada, você vai fazer um trabalho maravilhoso. Além da sua competência, que eu tenho então, certeza que obrigada. você vai desenvolver, você está com uma equipe de pessoas maravilhosas. Obrigada. Gente, alguém quer fazer algum outro levantamento? Deixa eu dar um recado rapidinho antes de acabar. Lisli, eu estou acabando de ler o material, tá? Eu acho que até sexta-feira eu te dou uma resposta, tá bom? Estou acabando de fazer algumas observações, e aí eu te mando, se for preciso, e aí, sendo necessário, a gente marca uma reunião e troca uma ideia, tá bom? Mas eu estou terminando de ler lá. Tranquilo? Tranquilo. Gente, então é isso, assim, se vocês não tiverem nenhum outro comentário, eu vou até interromper a Eu gravação. tenho dos trabalhos, não interrompe, não. Tá, pode falar, pode falar. Eu queria entender, porque o professor falou que vai ter que dividir em grupo, e aí eu li e eu fiquei meio confusa sobre o que vai ser feito. O que acontece E assim, aproveitar que as pessoas estão aqui, né? o que acontece, deixa eu ver se está faltando alguém aqui. Está faltando. Tem que olhar lá na turma. Vocês vão ter que formar 2 grupos, porque esse semestre a gente inseriu essa ferramenta também, assim, para complementação de carga horária, que o que acontece? A gente tem visto tem melhorando nos últimos semestres, mas é estranho, a gente tem percebido que a leitura de artigo científico e mesmo a leitura de capítulo de livro didático, muitas vezes ela deixa a desejar na hora de desenvolvimento de um trabalho. Um dos objetivos da nossa disciplina
despertar em vocês essa percepção de diferentes ferramentas analíticas que vocês podem fazer, não necessariamente uma dissertação ou numa tese da epidemiologia, mas que vocês possam usar essas ferramentas. E outra coisa é você conseguir fazer a leitura de um trabalho com uma natureza mais expansiva, de uma crítica mais expansiva. Entretanto, essa crítica, a gente tem muito interesse que ela seja executada, eu falei isso lá numa primeira fala, no início do curso, ela tem que ser pautada num conhecimento teórico a respeito dos temas que envolvem a epidemiologia e as ferramentas analíticas. Então, o que é o projeto? O projeto, inicialmente, é vocês trabalharem em grupo, que por si só já é um desafio, né? Em função da pandemia. Quando é presencial, é mais fácil de encontrar, enfim. Não sei, às vezes eu tenho essa impressão que vocês conseguem lidar com isso melhor. E esse grupo de trabalho, ele vai apresentar um determinado projeto, um determinado artigo, para mim, para o Rafael e para os colegas, mas muito pautado nessa questão crítica, assim, de perceber, não necessariamente vocês podem estar apresentando um artigo que é bom, que é bacana, que desenvolveu corretamente a metodologia ou que interpretou corretamente os resultados. Então, além de apresentar o resultado, é importante também pensar em apresentar críticas a respeito do trabalho, entendeu, Laís? Agora, só assim, Sim, como mas que é é... um só. Eu fiquei na dúvida de quantos artigos seriam, porque eu estava lendo São 2, então. São 2. Só, né? Tá. Ó, Que eu fiquei confusa. tá? Mas qualquer coisa, por favor, coloca lá na plataforma, o próprio Rafael pode te responder, esclarecer, essa é uma ideia dele também, né? Então, assim, fique à vontade para perguntar a hora que você quiser, tá? Ou às vezes vem os insights, assim, da dúvida, pergunta lá que a gente tenta responder. Aí é mais só uma apresentação mesmo, vocês não querem nada escrito, nem nada do tipo. Não. Tá. Não. Mas conversa, apresentar, diálogo, a gente questionar, discutir, interagir, para tentar estimular em vocês a percepção do que está bacana, o que não está bacana no texto. Beleza, obrigada. Não, falou. Mais alguém? Oi, gente, então, ok, obrigado. Eu vou deixar um material lá depois para a nossa próxima semana. E a gente vai trocando ideia ao longo aí, utilizando a plataforma. Você pode me mandar uma mensagem, um WhatsApp, ou, enfim, você pode me mandar um e-mail também.